Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, alunos que acompanham as nossas aulas aqui pelo canal. Alunos da segunda série do ensino médio da Rede Seduc, que acompanham as aulas nas unidades atendidas pela Rede Seduc, que possuem aí a sala do canal Educação. Sou a professora Marília Ferreira, sou professora de literatura e na aula de hoje vamos começar aí assunto novo. Vamos falar sobre a poesia simbolista dos portugueses aí dentro dessa expressão simbolista do final do século XIX. Para a gente falar um pouquinho sobre características e a poesia de Eugênio de Castro, um dos primeiros representantes do simbolismo em Portugal, a gente traz na nossa cartela aí, ó, as informações importantes e pertinentes a serem trazidas, tá? Nós vamos encontrar aqui, ó, nessa poesia simbolista, né, as características introdutórias do movimento e também algo que representa a literatura portuguesa, a poesia simbolista de Eugênio de Castro. Para a gente falar sobre isso, nós vamos trazer para vocês, ó, os conceitos, os aspectos contextuais e conceituais da poesia simbolista, origens, características, temas do simbolismo e comentar, lógico, respondendo questões relacionadas aqui a várias situações, tá? Então, dentro dessas possibilidades. Vamos lá falar um pouquinho sobre o realismo, ou melhor, perdão, simbolismo, que a gente estava falando sobre o realismo nas últimas horas. Simbolismo em Portugal, vai de 1890 até 1910. Professor, simbolismo, gente, olha, essa imagem aí desse quadro é uma imagem muito interessante, que representa várias características. A sonoridade da harpa, que ela está aí, ela está encostada, a cabecinha dela, essa figura feminina. As cores pastéis e escuras, que representam essa postura curvada também. Os olhos vendados com a necessidade de não enxergar a realidade, faz com que a gente possa imaginar que o simbolismo se preocupa muito pouco com o mundo à sua volta, até porque ele está assim com essa aparência cansada, abatida, fatigada, numa clara representação aí daquilo que seria esse peso da existência sobre os seus ombros, tá? Além de vedar os seus olhos para não enxergar os problemas à sua volta, o simbolista também se evade na busca por uma representação aí de musicalidade, numa clara intenção de extrair da musicalidade aquilo que seria a fuga dos seus problemas, tá? Dentro dessa possibilidade, nós vamos começar pelas características do movimento. O simbolismo, gente, tem como característica a oposição ao racionalismo e ao materialismo e cientificismo, tá? A gente vai encontrar isso como uma forte oposição àquilo que seria o movimento realista e naturalista, né? Principalmente dentro dessa perspectiva de mudança, né? Dessas possibilidades aí. Nessa oposição, a gente vai poder perceber que a negação dos valores do realismo e do naturalismo seria a vertente que afastaria os simbolistas daquela racionalidade toda e também daquela mania de explicar as coisas baseadas pela ciência que os escritores naturalistas e realistas haviam colocado a partir da segunda metade do século XIX. Tá? No caso do simbolismo, a gente vai reeditar a literatura mística, religiosa e, principalmente, as práticas de sublimação. A gente vai buscar, dentro dessa literatura, uma aproximação também com o mistério e com a fantasia.
Até porque falar em mistério, misticidade, religiosidade, faz com que a gente também possa encontrar nessas abstrações elementos significativos e importantes, tá? E aí essa importância, essa significação acaba sendo trazida através desse universo emblemático que é o simbolismo, tá? O simbolismo se aproxima, sabe de quem, gente? Do romantismo. Por isso que ele vai trazer essa questão da subjetividade, que é esse ponto aí que a gente traz para vocês dentro dessa primeira possibilidade. É uma literatura que resgata novamente essa questão, ó. Opa, perdão. Tinha esquecido de colocar aqui nosso marca-texto. É uma literatura que resgata novamente essas sensações individuais, tá? E faz com que a gente possa também trabalhar aí essas impressões dentro desses enunciados. A linguagem é fluida, principalmente musical, e há uma forte aproximação da poesia com a música. A gente já sabe que a poesia ela já se articula com a música há bastante tempo, mas agora eles dão uma pitada a mais. Não é é a temática, são os recursos, é toda a cadência, é tudo aquilo que a poesia possa ter, que possa ser incorporada, que a música possa ter, que pode ser incorporada à poesia. O universo é de sonhos, é esse transcendente que leva a esse planar metafísico, ou seja, fora da sua realidade, e há uma exploração principalmente desses estados do sono, né? Onde muitas vezes você vai buscar nesse processo da inconsciência ou dessa falta de consciência as imagens que você vai colocar. E um outro detalhe que também o simbolista ama é trabalhar os aspectos sinestésicos. Uma poesia para você ouvir, para você tocar, para você cheirar, para você lamber, para você ter todas essas impressões sensoriais que marca essa literatura aí simbolista, tá? Então a gente vai poder encontrar isso com frequência dentro desse texto. A partir desse projeto de introdução do simbolismo, né, de características gerais desse movimento, a gente vai buscar, através do início do simbolismo português, as primeiras manifestações desse movimento no país. O simbolismo português começa com a publicação de uma obra literária. Veja como já repercute a diferença com o realismo português. Foi aquela sequência de fatos históricos, aquela sequência de fatos, como foi a questão Coimbra, as conferências do Cassino Lisboense, que representaram aí os primeiros passos. Mas o clima não mudou não, gente. Manet com o suicídio, né? Mostra nesse texto ou nessa imagem aquilo que seria aquele estado de decadência da sociedade do burguês no final do século XIX. O movimento literário começou a influenciar fortemente o universo português, principalmente quando as revistas Os Insubmissos e Boêmia Nova, com os colaboradores Eugênio de Castro e Antônio Nobre, movimentaram e expressaram, dentro dos seus textos, esses sentimentos mais profundos, né? Menos engajados socialmente, mas tão importantes e significativos como, tá? E aí a gente vai encontrar a publicação do Eugênio de Castro, que é o autor que nós vamos trabalhar hoje, como sendo o marco introdutório do simbolismo em Portugal. Vamos lá. O simbolismo prolonga-se até a proclamação da República em 1910. Sobre a influência da nova realidade política, tá? Bom, quando a gente vai ver o que o simbolista quer, essa ilha isolada, escura, perdida e distante dessa realidade. O país, né, estava vivendo tempos tão difíceis,
que é até assim inexplicável que o simbolista não toque sobre esses assuntos dentro da sua possibilidade de expressão literária. Então, o movimento simbolista em Portugal está intimamente ligado com esse estágio de pessimismo, de depressão, de falta de expectativa em relação a tempos melhores, que domina a sociedade portuguesa como um todo e que traz consequências drásticas e muitas delas irreversíveis. A crise da monarquia aperta, a monarquia portuguesa dá os seus últimos suspiros e em 1910 ela deixa de existir, cedendo o espaço à república e aos seus novos formatos de representatividade social. Acho que desde o começo Portugal assume aí a questão, porque como os portugueses são sempre muito ligados, sempre foram muito ligados à Inglaterra, eu acho que já dessa época eles adotam o parlamentarismo como sendo uma organização política possível aí a esse momento, tá? Então, o movimento simbolista em Portugal está intimamente ligado ao movimento de depressão que domina a sociedade e, em consequência da crise da monarquia, da crise econômica e financeira e do ultimato inglês. Primeira atividade para a gente poder esquentar aqui a nossa produção de informações e conteúdos de conhecimentos e conteúdos sobre o simbolismo. Vou pedir 3 minutinhos aqui para que você analise as alternativas e me diga, para que depois a gente volte e a gente confirme a sua boa, o seu bom aproveitamento da aula, tá bom? 3 minutinhos, por favor.
O simbolismo enveredou, vamos lá, gente, ó, por caminhos, algumas vezes semelhantes ao romantismo. A gente falou disso aqui quando a gente mostrou aquela tabela de características, né? Falamos da subjetividade e da individualidade. Vamos ver se essas dicas aí ajudam a respondermos de forma correta aí essa questão. E aí ele coloca aqui, ó, o que se pode depreender do fato de que os autores simbolistas, via de regras, aceitam que é real, que o real é aquilo que está refletido na consciência individual, assumiram uma postura esteticista, cultuaram a forma e a expressão ortodoxa, utilizaram uma linguagem enxuta, direta e contundente que dizia a expressão de seus temas ao essencial, adotaram uma expressão oralizada, valendo-se dos recursos da fala popular, impuseram à literatura uma concepção positiva do mundo, sem o qual o homem exprime as contradições, as grandezas e a sociedade em que vive. Nós vamos perceber aqui, gente, ó, que a gente já está mostrando essa questão da individualidade, né? A alternativa correta é a letra A. Eles aceitaram que o real é a subjetividade, a consciência individual, aquilo que eles interpretam de forma pessoal, tá bom? Então, a alternativa correta, letra A. Vamos aos nossos autores, vamos falar sobre Eugênio de Castro, um poeta importante da literatura portuguesa. Vamos lá, gente, ó. Eugênio de Castro, ocupação, poeta português, nascido aí nessa data, falecido em 1944. Teve uma vida bem longínqua. Foi o primeiro escritor em Portugal a escrever e publicar um livro com características do simbolismo francês. A obra de Eugênio de Castro é dividida em duas fases, uma simbolista e a outra neoclássica, né? Não dá para a gente ser tudo ao mesmo tempo, mas os autores, dentro dessa perspectiva aí, vão trabalhar exatamente essa questão dessa representatividade, tá? E aí a gente vai encontrar ele produzindo esse Oaristos, né? Marcando a produção pelas novas rimas, pela nova métrica, né? Se separando um pouquinho daqueles versos metrificados dos parnasianos. As aliterações, a riqueza no vocabulário ainda são heranças dessa influência pessimista, né? E que a gente vai poder perceber que esses temas são marcados aí literalmente por forte representatividade emotiva, paixão, fatal, pessimismo e até mesmo, gente, necrofilia, né? Que são umas temáticas extremamente mórbidas, né? E muitas vezes estranhas, ortodoxamente falando, estranhas, que muitos desses autores vão aí representar, né? A gente vai observar essas situações. Características do seu estilo literário. O que é que o nosso autor traz para nós da nossa representatividade? Ele utiliza em seus poemas o gosto pelas sinestesias, né? A gente vai poder identificar, olha, as sinestesias, né? Fazendo representar-se, né? Aí de várias intenções, vamos dizer assim, sensoriais. É quando você sente, é quando você lembra, é quando você sente, quando você toca, quando você degusta, é quando você cheira.
Então, ele gosta muito de se utilizar dessa característica da literatura simbolista, que é a presença das sinestesias. Outro aspecto também importante é a forte presença desse processo de musicalização. Figuras de linguagem, como aliterações e assonâncias, né? Repetições de rimas com muita constância, um ritmo bem marcado, faz com que a gente possa também identificar aí essas possibilidades, tá? A utilização de rimas raras e novas, a presença de aliterações marcando a musicalidade que a gente já disse, que é a literação, uma das marcas da produção aí da produção literária dos simbolistas, tá? Tem lá um trecho, né, que representa esse início mais emotivo, né, confuso do Eugênio de Castro, mas que seria categoricamente a reprodução de um amor que muitas vezes é fadado ao fracasso, tá? Na nossa primeira atividade aí, gente, ó, vamos pedir um tempinho para que você possa analisar de forma correta aí essas pretensões relacionadas às nossas atividades junto ao Eugênio de Castro, tá bom? Vou pedir aqui 3 minutinhos para que você possa analisar essas informações.
Vamos lá, gente, ó. Nasce amanhã, a luz tem cheiro. Eila que assoma pelo ar sutil. Tem cheiro a luz, amanhã nasce. Ó sonora audição colorida do aroma. A linguagem poética em todas as épocas foi e é simbólica. O simbolismo recebeu esse nome por levar essa tendência ao paroxismo. Os versos acima atestam essa exuberância pela fusão de imagens auditivas, olfativas, visuais, constituindo rico exemplo de letra A, eufemismo, letra B, polissíndeto, letra C, sinestesia, letra D, antítese ou letra E, paradoxo. Gente, ó, essa questãozinha tá bem fácil. No final, fusão de imagens auditivas, olfativas e visuais. Ó, audição, quando ele diz, cadê? Sonora audição lá no último verso. Olfativa tem cheiro, né? Quando ele fala de cheiro à luz, quando ele fala de aroma, visuais, manhã, luz, deixa eu ver o que mais, meu Deus do céu, amanhã, né? Colorida, né? São termos que remetem a esse aspecto visual. Então, se ele mistura tudo e diz que a realidade ela é para ser vista, ouvida, né? E degustada, é claro, ou melhor, cheirada, é claro que a gente vai encontrar o quê? Uma visão, uma visão sinestésica da realidade, uma das principais características do movimento aí simbolista. Muito bem. Vamos lá, gente, ó. Tua tristeza aumenta o meu desejo. Fecho os meus olhos para te esquecer. Mas quanto mais procuro não te ver, quanto mais fecho os olhos, mais te vejo. Humildemente atrás de ti rastejo, humildemente sem te convencer. Antes sentido para mim crescer, dos teus desdéns o fris do cortejo. Sei que jamais hei de possuir-te, sei que outro feliz, ditoso como um rei, enlaçará teu virgem corpo em flor. Meu coração, no entanto, não se cansa. Amam metade os que amam com esperança. Amam, amar sem esperança é o verdadeiro amor. Tá aí, ó. Texto também aí do Eugênio de Castro, para a gente poder identificar os aspectos em relação a isso, tá? Vou pedir aqui 2 minutinhos para a gente poder, não, 3 minutinhos para poder você analisar as questões baseadas no texto que a gente acabou de ler. 3 minutinhos.
o eu poético. Letra A. Se sente esperançoso e crê que seu amor será correspondido, apesar do desprezo da mulher amada. Letra B. Continua a cortejá-la, sentindo que há futuro para esse amor, apesar da falsidade da mulher amada. Está convicto de que vai conquistá-la, idealizando esse relacionamento, apesar do egoísmo da mulher amada. Letra D. Admite que a concretização desse amor exige sacrifícios e aceita ser submisso, apesar da vaidade da mulher amada. Reconhece que não será bem-sucedido e pretende ser sempre fiel a esse amor, apesar da indiferença da mulher amada. Observe aqui, gente, ó, que ele diz: tua frieza aumenta o meu desejo. Então, ela é indiferente a ele, né? Fecho os meus olhos só para te esquecer, mas quanto mais procuro não te ver, quanto mais fecho os olhos, mais te vejo. E aí, ó, amar sem esperança é o verdadeiro amor. Então, aqui a gente vai poder observar que ele, ó, reconhece que não será bem-sucedido, mas pretende ser fiel a esse amor, apesar da indiferença em relação à figura amada, tá? A gente tem aí, ó, a nossa próxima questão, tá bom? Vou pedir mais 2 minutinhos aqui para que a gente possa, para que você possa ler esse texto e já identificar aí, ó, as características importantes desse elemento. 2 minutinhos, por favor. Se estremece a quermesse, o sol celestial girassol esmorece, e as cantilenas de serenos sons amenos fogem fluidas, fluindo a fina flor dos fenos. No primeiro verso e no último verso, identifica-se respectivamente as figuras de linguagem. Letra A, eco e aliteração. Letra B, letra B, eco e paranomásia. Letra C, eco e colisão. Letra D, assonância e aliteração. E letra E, assonância e paranomásia. Tá? Bom, gente, vamos lá. Eco
vou descartar todas essas alternativas que tem eco. Por quê, professora? Porque não são figuras de linguagem, tá? Eco é um recurso poético, né? Que pode aparecer aí em alguns textos relacionados aqui, tá? Então, a gente vai poder identificar essas pretensões aí. Segundo, colisão também não é figura de linguagem. Ah, mas eu já tinha descartado a letra C mesmo, né? Então, a gente já coloca aí, já para o outro lado aí, essas outras expectativas, tá? Então, fica a aliteração, a assonância e a paranomásia. Todas elas três são figuras de linguagem, sim. Todas podem. Bom, aí o que é que eu vou descartar aí, gente? A paranomásia. Por quê, professor? Porque a paranomásia é aquela figura, é aquela metonímia em desuso, né? Por exemplo, ou então que se torna comum a braço da cadeira, asa da xícara, né? Pé da mesa. São esses elementos comparativos, né? Que já perderam aí a sua característica de expressão, vamos dizer assim, poética. Mas as assonâncias, o que é a assonância, professora? Tá aqui a assonância, gente, ó. Mes, as, é, es, é. Ou seja, repetição de um som consonantal. Ou, perdão, vocálico, né? E aí depois a gente vai ter o quê? A aliteração. Na última, a aliteração é o quê, professora? Repetição de um som consonantal. Aí fica fácil, ó. Repete-se o som do F. Bom, no primeiro verso, a gente tem, no primeiro verso, a assonância. No último verso, nós temos a aliteração, a assonância do E a aliteração do F. Para marcar aí, ó. Opa, perdão aqui, acabei voltando aqui. Para marcar a alternativa correta, você vai responder aí. Gente, nossa aula sobre simbolismo chega ao fim. Nós trouxemos para vocês as características do movimento simbolista. Colocamos para você aquele que traz aí o movimento para Portugal, com a sua publicação, seus textos e aplicação nesses textos das características simbolistas. Eu me despeço desejando a vocês uma ótima semana. Na próxima segunda a gente tem mais aulas aqui pelo canal. Um abraço a todos e até mais, gente.